A consciência, um enigma que acompanha a humanidade desde os primórdios. Por trás dos olhos que observam o mundo, existe algo que observa também a si mesmo. É como se dentro de cada ser humano habitasse um universo paralelo, feito de pensamentos, memórias, emoções e percepções invisíveis. Filósofos, cientistas e espiritualistas já tentaram descrevê-la, mas sempre esbarram no mesmo limite. A consciência não pode ser medida, não pode ser tocada, não pode ser reduzida a fórmulas. Ela simplesmente é. Enquanto a ciência decifra o DNA, explora o cosmos e mergulha nas profundezas do oceano, um dos maiores mistérios continua dentro de nós. O que faz com que um aglomerado de células, impulsos elétricos e descargas químicas se transforme na experiência única de estar vivo? O que nos permite dizer, eu existo? Alguns afirmam que a consciência é apenas o resultado da atividade do cérebro. Outros defendem que ela é algo muito maior, que transcende a biologia, uma centelha que conecta cada ser a uma realidade além da matéria. A verdade é que, apesar dos avanços da neurociência e da filosofia, não existe resposta definitiva. Cada explicação gera ainda mais perguntas, e talvez justamente por isso a consciência seja um dos maiores mistérios do mundo da ciência. Neste ponto, inicia-se uma jornada, uma viagem não para fora, mas para dentro. Uma exploração dos recantos mais profundos da mente humana, em busca de pistas que possam revelar a essência do que somos. Porque compreender a consciência é mais do que entender o funcionamento do cérebro, é tentar decifrar a alma da própria existência. O que é a consciência? Essa é talvez a pergunta mais antiga e ao mesmo tempo a mais atual da humanidade. Desde os filósofos da Grécia Antiga até os neurocientistas do século XXI, a tentativa de definir esse fenômeno tem se transformado em um desafio que parece não ter fim. Alguns descrevem a consciência como a simples capacidade de perceber o mundo exterior. Outros a entendem como a experiência subjetiva de existir, o famoso sentir-se vivo. Mas nenhuma dessas definições consegue capturar totalmente sua complexidade. Na filosofia, René Descartes afirmou: penso, logo existo. Para ele, a consciência era a prova máxima da própria realidade. Mas logo surgiram críticas. Será que pensar realmente define o ser? Ou existe algo ainda mais profundo que vai além do raciocínio lógico? Na ciência, os avanços são notáveis, mas ainda insuficientes. Pesquisadores conseguem mapear áreas do cérebro que se ativam quando estamos acordados, sonhando ou em estado de meditação profunda. No entanto, por mais que se descreva a atividade neural, ainda não se explica como essa atividade se transforma na sensação íntima do eu. Esse dilema é conhecido como o problema difícil da consciência, expressão cunhada pelo filósofo David Chalmers. A questão central é simples e, ao mesmo tempo, quase impossível de resolver. Por que certos processos do cérebro produzem experiências subjetivas, enquanto outros não? Por que ver o vermelho não é apenas captar uma frequência de luz, mas experimentar uma cor viva e única? Porque a dor não é apenas um impulso nervoso, mas uma sensação real que cada um de nós sente no íntimo. Do ponto de vista espiritual, muitas tradições consideram a consciência como algo que transcende o corpo físico. Hindus falam de Atman, a essência eterna. Budistas falam de estados de iluminação, onde a consciência se expande além das fronteiras do ego. No cristianismo, a consciência é vista como o sopro de vida, o espírito que dá sentido à matéria. E assim, entre a ciência e a espiritualidade, entre a filosofia e a experiência pessoal, a consciência continua desafiando definições. Talvez porque não seja algo que possa ser encaixado em palavras ou teorias.
Talvez porque a consciência não seja apenas um objeto de estudo, mas a própria lente pela qual estudamos o mundo. Neste mistério, uma verdade se revela. Compreender a consciência é tentar compreender não apenas o universo lá fora, mas o universo dentro de nós. Dentro do crânio humano, protegido por ossos e camadas de tecido, encontra-se uma das estruturas mais complexas de todo o universo conhecido: o cérebro. Composto por cerca de 86 bilhões de neurônios, ele funciona como um emaranhado de conexões elétricas e químicas, uma rede tão intricada que desafia até mesmo os supercomputadores mais avançados da atualidade. É nesse órgão que a ciência acredita estar a chave da consciência. Cada pensamento, cada lembrança, cada sensação nasce da comunicação incessante entre essas células. Impulsos elétricos viajam em frações de segundos, formando padrões que dão origem às experiências humanas. Mas aqui surge o mistério. Como essa massa cinzenta, feita de carne, sangue e eletricidade, consegue gerar algo tão intangível quanto o eu? Como bilhões de descargas elétricas podem criar uma melodia interior chamada consciência? Os neurocientistas dividem o cérebro em áreas responsáveis por funções específicas. O córtex pré-frontal, associado à tomada de decisões. O hipocampo, ligado à memória. A amígdala, guardiã das emoções. Mas por mais que se compreenda o funcionamento dessas partes, ainda resta a pergunta: em que ponto esses processos se unem e se transformam em consciência? Para alguns estudiosos, a mente é apenas uma ilusão criada pelo próprio cérebro, um truque da evolução para garantir a sobrevivência. O que chamamos de eu não passaria de uma narrativa contínua, construída por sinais elétricos que nos fazem acreditar em uma identidade. Outros defendem que o cérebro não é o criador, mas o transmissor da consciência. Assim como um rádio não produz a música, apenas a transmite, o cérebro seria um receptor de algo maior, invisível, que se manifesta através dele. Essa hipótese, embora fascinante, permanece fora do alcance da ciência tradicional, mas continua a inspirar debates intensos entre estudiosos e espiritualistas. Seja como máquina ou como antena, o cérebro é, sem dúvida, um dos maiores enigmas já estudados. E a cada descoberta, o mistério parece se aprofundar ainda mais, porque no fim das contas, compreender o cérebro é apenas parte da jornada. Ele pode explicar como pensamos, como lembramos, como sentimos, mas será que consegue explicar por que somos conscientes de tudo isso? Talvez a resposta esteja em algum ponto onde ciência e filosofia se encontram. Ou talvez permaneça para sempre fora do nosso alcance, lembrando-nos de que a maior máquina do universo não está nos céus, mas dentro de cada um de nós. Quando a escuridão da noite envolve a terra e os olhos se fecham, um novo mundo desperta dentro de cada mente. Um mundo feito de imagens, memórias e símbolos que parecem desafiar as leis da lógica e do tempo. Esse é o território dos sonhos, um dos fenômenos mais misteriosos da consciência humana. Durante o sono, o cérebro continua ativo. Ondas elétricas percorrem suas regiões em ritmos diferentes, guiando o corpo por ciclos de descanso e recuperação. Mas, em um estágio específico chamado sono REM, algo extraordinário acontece. Surgem os sonhos. É nesse momento que o coração acelera, os olhos se movem rapidamente sob as pálpebras e a mente mergulha em narrativas que parecem tão reais quanto a vida desperta. Mas por que sonhamos? A ciência ainda não tem uma resposta definitiva. Algumas teorias afirmam que os sonhos servem para organizar memórias, como se o cérebro fosse uma biblioteca arrumando seus livros durante a noite. Outros especialistas acreditam que eles funcionam como um campo de treinamento psicológico, onde ensaiamos situações de perigo ou desafios emocionais sem riscos reais. No entanto,
Há experiências que escapam dessas explicações. Os chamados sonhos lúcidos, por exemplo, permitem que a pessoa perceba que está sonhando e até mesmo controle o enredo de sua própria mente. Como isso é possível? Se o sonho é apenas um reflexo de impulsos aleatórios, por que alguns conseguem despertar dentro dele? Além disso, culturas antigas sempre atribuíram aos sonhos um papel espiritual e místico. Egípcios os viam como mensagens dos deuses. Na Grécia, templos eram dedicados a sonhadores que buscavam visões reveladoras. E até hoje, muitas pessoas relatam sonhos premonitórios ou experiências simbólicas que parecem trazer mensagens profundas sobre a vida. Os sonhos são uma ponte entre o consciente e o inconsciente. Revelam desejos ocultos, medos profundos e lembranças esquecidas. São um espelho da alma, mas também um campo fértil de mistérios que ainda desafiam a ciência moderna. Talvez sonhar seja mais do que apenas uma atividade noturna. Talvez seja uma forma da consciência expandir seus horizontes, explorando dimensões que não compreendemos plenamente. E, a cada vez que despertamos, trazemos fragmentos desse outro mundo, como se fossem ecos de uma realidade paralela que insiste em se manifestar dentro de nós. Porque, no fim, o enigma dos sonhos nos lembra de que a mente não descansa, nem mesmo quando o corpo dorme. Ela continua criando, explorando e revelando segredos. Segredos que podem guardar pistas sobre o maior mistério de todos: a própria consciência. Existem momentos na vida em que a linha entre a existência e o nada se torna quase imperceptível. Instantes em que o coração para, a respiração cessa, e o corpo parece flutuar entre o mundo conhecido e um além invisível. Esses são os momentos das experiências de quase morte, fenômenos que desafiam a ciência e fascinam a humanidade. Relatos de quem esteve à beira da morte são impressionantes. Muitas pessoas descrevem a sensação de se desprender do corpo físico, flutuar sobre ele e observar a cena com uma clareza impossível de ser explicada. Outros relatam passar por um túnel escuro, percorrido por uma luz intensa que transmite paz, amor e conhecimento. Alguns se encontram com entes queridos já falecidos, ou seres de luz que parecem guiá-los. A ciência busca explicações. Alguns estudiosos atribuem essas experiências à falta de oxigênio no cérebro, à liberação de endorfinas ou à atividade elétrica anômala durante a morte clínica. Mas mesmo com todas essas teorias, há detalhes que permanecem inexplicáveis. A vivacidade das cores, a percepção de eventos à distância e a sensação de consciência plena não podem ser facilmente reproduzidas em laboratório. Além das explicações médicas, há interpretações espirituais. Muitas tradições religiosas veem a experiência de quase-morte como um vislumbre da vida após a morte, uma ponte entre o mundo material e a dimensão espiritual. Para quem passou por isso, a experiência muitas vezes transforma a vida. Medos desaparecem, prioridades mudam e surge uma nova compreensão do propósito da existência. O fenômeno nos leva a questionar: a consciência é apenas um produto do cérebro físico ou existe além dele? Se fosse apenas química e eletricidade, como explicar momentos de percepção tão claros e a sensação de realidade em estados em que o corpo já não funciona? E há relatos ainda mais extraordinários. Algumas pessoas voltam da morte com informações que jamais poderiam conhecer antes, memórias de eventos que aconteceram enquanto estavam clinicamente mortas, ou insights profundos sobre a vida e o universo. As experiências de quase-morte permanecem como uma janela para o desconhecido. Elas nos desafiam a reconsiderar a própria natureza da consciência, a questionar até onde ela se estende e a refletir sobre o que realmente significa existir.
Talvez, nesses momentos limítrofes, a consciência revele um de seus maiores segredos, que ela pode ser maior do que a matéria, mais ampla do que o corpo e mais profunda do que qualquer explicação científica. A mente humana é um território vasto e inexplorado, capaz de feitos que desafiam a lógica e a razão. Ela guarda segredos que a ciência ainda não consegue decifrar, mas que impactam diretamente a vida de quem ousa explorar seus limites. Um dos fenômenos mais impressionantes é o efeito placebo. Pacientes recebem substâncias inertes, sem efeito terapêutico, mas acreditando que são medicinas poderosas. E mesmo assim, muitos apresentam melhora significativa, o que demonstra que a mente, quando convencida, pode influenciar profundamente o corpo. Outro mistério fascinante é a hipnose. Em estados hipnóticos, algumas pessoas conseguem acessar memórias há muito esquecidas, controlar reações físicas e até aliviar dores que pareciam incuráveis. Tudo isso apenas pela sugestão da mente, mostrando que nosso potencial interno é muito maior do que imaginamos. Há casos documentados de autocura surpreendente, onde pacientes superaram doenças graves sem explicação médica completa. Muitos atribuem essas recuperações à força do pensamento, à fé ou à energia interior que a mente é capaz de concentrar. A ciência investiga, mede e tenta reproduzir esses fenômenos, mas há algo que escapa a qualquer experimento: a subjetividade da experiência. Cada indivíduo sente, percebe e reage de forma única. O que funciona para um pode ser ineficaz para outro. A mente não segue fórmulas, mas trilha caminhos próprios, imprevisíveis e surpreendentes. Além disso, estudos modernos mostram que emoções, expectativas e crenças podem alterar respostas fisiológicas, mudar padrões de ativação cerebral e até influenciar a expressão genética. Em outras palavras, a consciência e o pensamento moldam a própria realidade do corpo, revelando um poder oculto que muitos ainda não compreendem. Talvez seja aqui, nesse território invisível da mente, que se escondam alguns dos maiores mistérios da consciência. Porque se podemos, apenas com pensamentos e crenças, alterar nossa percepção, nossas emoções e até nossa saúde, o que mais seria possível? Talvez a mente seja uma chave para dimensões ainda não exploradas, capaz de revelar potencialidades que a ciência ainda só começa a suspeitar. O poder da mente não é ficção. É real, palpável e, em muitos casos, milagroso. E para aqueles que ousam reconhecê-lo, ela se torna um portal para compreender melhor quem somos e até onde a consciência pode chegar. E se a mente humana não estivesse isolada, mas conectada a algo maior? Se cada pensamento, cada emoção e cada memória fosse apenas uma parte de uma rede invisível que une todos os seres vivos? Essa é a fascinante hipótese da consciência coletiva. O conceito foi explorado por Carl Jung, que sugeriu a existência de um inconsciente coletivo, uma dimensão da mente humana compartilhada, que contém memórias, arquétipos e experiências comuns a toda a humanidade. Segundo ele, não precisamos aprender tudo do zero. Certas imagens, símbolos e ideias já estão presentes em nossa psique desde o nascimento, herdadas de gerações passadas. Mas a consciência coletiva vai além da teoria psicológica. Fenômenos misteriosos como intuições repentinas, sincronicidades e pressentimentos sugerem que, de algum modo, nossas mentes podem se conectar e trocar informações de maneira que a ciência ainda não consegue explicar. Há relatos de pessoas que sentiram a dor de entes queridos à distância, sonhos que antecipam acontecimentos ou momentos de empatia extrema que parecem transcender o espaço físico. Alguns estudiosos propõem que a consciência individual é apenas uma pequena parte de algo muito maior, uma mente universal. Nesse modelo, todos os pensamentos e sentimentos estariam interligados,
como fios invisíveis de energia que conectam cada ser humano ao outro e ao próprio universo. Se isso for verdade, então cada ação, cada emoção e cada escolha teria repercussões não apenas na própria vida, mas em toda a rede de consciências. O que chamamos de intuição poderia ser um eco dessa conexão invisível, e o que sentimos em momentos de empatia profunda, uma manifestação do coletivo. Ainda que impossível de medir com precisão, a ideia de consciência coletiva nos leva a refletir sobre a responsabilidade de nossos pensamentos e sentimentos. Ela sugere que somos mais do que indivíduos isolados. Somos parte de um todo, unidos por laços invisíveis que atravessam tempo e espaço. E talvez essa rede de conexões seja a chave para compreender muitos dos mistérios da mente. Talvez seja aqui, entre a individualidade e o coletivo, que se esconda a resposta para perguntas antigas. O que nos conecta? Quem somos realmente? E será que a consciência é limitada ao corpo ou transcende a vida física? Neste ponto da jornada, o mistério se amplia. A consciência não é apenas um fenômeno pessoal. É um enigma que pode unir toda a humanidade em uma teia invisível, silenciosa, mas poderosa. E quem ousa explorar essa teia pode descobrir que, no fundo, a maior conexão está dentro de cada um de nós. Após percorrer os recantos mais profundos da mente, após explorar sonhos, quase mortes e conexões invisíveis, uma verdade permanece clara. A consciência é, acima de tudo, um mistério. Mesmo com toda a ciência, toda a filosofia e toda a tecnologia, ainda não compreendemos totalmente quem somos. Sabemos que existe, sentimos sua presença, mas não conseguimos contê-la ou explicá-la completamente. É como tentar capturar a luz de uma estrela com as mãos. Podemos admirá-la, estudá-la, medir sua intensidade, mas nunca possuí-la totalmente. E talvez essa seja a beleza da consciência, sua infinita complexidade. Cada pensamento que temos, cada sensação que sentimos, cada conexão invisível que fazemos, expande o universo dentro de nós. A consciência é ao mesmo tempo pessoal e universal, física e etérea, conhecida e misteriosa. O futuro promete novas descobertas. Neurocientistas desenvolvem tecnologias capazes de mapear padrões cerebrais cada vez mais complexos. Filosofias emergem com novas interpretações sobre a mente e a alma. E espiritualidades continuam a oferecer insights sobre dimensões que talvez a ciência nunca consiga medir. Mas mesmo com tudo isso, talvez nunca sejamos capazes de responder completamente à pergunta central: o que nos torna conscientes? O que realmente significa existir e sentir? Talvez o mistério da consciência não seja feito para ser resolvido. Talvez sua função seja nos lembrar de que somos muito mais do que matéria, muito mais do que pensamentos ou emoções. Somos observadores do universo, exploradores de mundos invisíveis, viajantes de dimensões internas que se desdobram a cada instante. E ao final dessa jornada, a única certeza que nos resta é que a consciência nos desafia a continuar buscando. A cada pergunta, uma nova pergunta surge. A cada descoberta, um novo mistério se revela. E é justamente essa infinita busca que nos torna humanos, que nos conecta, que nos impulsiona a explorar não apenas o mundo ao nosso redor, mas também o vasto e fascinante universo dentro de nós mesmos. Porque a consciência não tem limites, e talvez nunca tenha. Ela é o mistério sem fim que nos acompanha, que nos molda, que nos define, e que continuará a nos desafiar enquanto houver vida, pensamento e curiosidade. Se você quer continuar explorando os maiores mistérios da ciência e da consciência, não esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho e venha desvendar o desconhecido com a gente. Até o próximo vídeo.